Olá, sejam bem-vindos às Segundas da Palavra da Igreja Presbiteriana das Américas. Nesse encontro nós vamos estudar o capítulo 13 de 1 Crônicas, que conta a história da tentativa de Davi de levar a Arca do Senhor, a Arca da Aliança, até Jerusalém. Uma tentativa que acaba em frustração, como nós vamos ver aqui no decorrer desse estudo, e vamos também tirar importantes lições dentro desse texto, dessa narrativa, que servem para a nossa vida espiritual nos dias de hoje. Quero convidar você a um tempo de oração, para juntos nós pedirmos a iluminação do Senhor, que Deus nos ajude nessa noite, que o Senhor nos conduza nesse estudo, para que os nossos olhos sejam iluminados, desvendados, nosso coração seja preparado para receber a sua palavra. Pai, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos pela oportunidade, pelo privilégio que o Senhor nos concede mais uma vez, de estarmos juntos aqui para estudar a tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, conduz cada pensamento, Senhor, ajuda-nos a compreender a palavra, Senhor, a retirar da palavra as orientações, o ensino para a nossa vida. Nessa noite, Pai, que o Senhor nos conduza, nos leve pela sua mão e que nós possamos assim desfrutar desse tempo de estudo e sairmos daqui edificados para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos ao texto. 1 Crônicas, capítulo 13, começa com uma consulta, né? Nós temos 3 pontos importantes que eu já queria destacar para vocês aqui nesse início do capítulo 13, dos versículos 1 a 3. Diz assim o cronista: consultou Davi os capitães de 1000, os de 100 e todos os príncipes. Disse a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco. Versículo 3: tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Então toda a congregação concordou que assim se fizesse, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. 3 pontos nós podemos destacar nesses 3 primeiros versículos, nessa introdução aqui do capítulo 13. 3 pontos. Primeiro é a consulta de Davi ao povo. O estilo de liderança de Davi é diferente, talvez, de outras formas de liderança da sua época, ou até dos tempos atuais, porque o rei consulta os príncipes, consulta as lideranças, consulta os seus capitães de 1000 e de 100, e ele faz essa convocação da assembleia de todo Israel. Então esse é o segundo ponto, né? O texto enfatiza aqui a congregação, toda a assembleia de Israel. Então há um ajuntamento solene, há uma convocação de todo Israel para um propósito, para uma missão. E outro ponto importante também, um terceiro ponto importante dessa introdução é a busca de Deus. A ideia aqui do texto, como ele coloca, se bem vos parece, e se isso vem do Senhor, então essa frase, né, se bem vos parece, e se vem isso do Senhor nosso Deus, versículo 2, Davi coloca diante desse seu propósito a vontade de Deus. Se bem vos parece, ou seja, ele está fazendo uma consulta ao povo, à assembleia, à sua liderança. E, ao mesmo tempo, também ele está buscando a direção de Deus acerca desse empreendimento que é trazer a arca que está na localidade chamada Kiriat Jearim até Jerusalém. Veja que Davi já está reinando em Jerusalém, e é interessante que o texto de Crônicas ele vai seletivamente apontar alguns eventos da vida de Davi, do seu reinado, diferentemente do que você vai ver em Samuel. Samuel é um texto mais extenso, né, tem mais informações. O objetivo do cronista, como nós já sabemos, já vimos nas aulas de introdução, o objetivo do cronista é mostrar para essa nova geração, a geração que volta do cativeiro,
Crônicas é um livro pós-exílico, então ele está mostrando para essa geração, após o cativeiro, que está voltando para sua terra, voltando para Judá, para reconstruir a cidade, para reconstruir o templo, a vida espiritual, a vida religiosa do povo. Então ele tem que trazer, primeiro, essa noção da realeza, essa ideia de que, conforme Deus havia prometido, sempre haverá um rei assentado no trono de Davi. Isso para a gente é importante porque isso aponta para o futuro, aponta para o Messias, para Jesus, que é descendente de Davi, como você vai ver na genealogia do Evangelho segundo Mateus. Isso é importante. Então, essa ideia da realeza, você imagina, dentro da visão desse povo, 70 anos de exílio aproximadamente na Babilônia, depois debaixo do governo persa, eles começam a voltar para a terra e eles começam diria, reconstruir uma identidade nacional. Então eles precisam dessa referência da realeza. É interessante que o cronista, ele só aponta 2 erros de Davi. Interessante, né? Se você comparar com as narrativas de Samuel, você vai perceber que em Samuel a narrativa mostra mais fragilidades, mais erros de Davi, mais pecados de Davi. Aqui em Crônicas não. Você só vai encontrar 2 erros, eu já vou dar um spoiler, né? Só existem 2 erros de Davi claramente aqui colocados no texto de Crônicas. O primeiro erro está no capítulo 13. Já adianto para você que o primeiro erro está no capítulo 13, que é essa ação de Davi. Veja, o início é bom, o início tem um posicionamento aqui de acordo com a vontade de Deus, se vem isso do Senhor nosso Deus, então ele submete a Deus esse propósito de trazer a arca, mas ele vai errar na forma de trazer a arca. O erro de Davi não é na intenção. A intenção é boa, mas a gente não vive de boas intenções, a gente vive de fazer a vontade do Senhor. Quando Jesus foi tentado por Satanás, você vai ver isso em Mateus capítulo 4, o texto diz que Satanás diz para ele: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Você está com fome, não é, Jesus? E Jesus responde: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus, quando fala aos discípulos, ele diz que a vontade dele, a comida dele é fazer a vontade de Deus. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Então, Jesus deixa claro para os discípulos, isso serve para a gente aqui ao voltar na origem aqui em Davi. Jesus deixa claro para os discípulos que o seu desejo, a sua missão, o seu compromisso é fazer a vontade de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, as boas intenções não são suficientes. Nós podemos ser pessoas bem intencionadas, pessoas que começam com um bom propósito, mas além de ter a boa intenção, o bom propósito, além de começar bem, nós temos que terminar bem. Nós temos que fazer a coisa certa da maneira certa. Esse é o ponto fundamental. Fazer a coisa certa da maneira certa. Entendendo que Deus tem uma forma, tem um jeito de acordo com a Escritura. Não de acordo com a minha opinião, com aquilo que eu acho. E esse texto de 1 Crônicas capítulo 13, ele é muito instrutivo para a gente acerca dessas questões. De como fazer a vontade de Deus da maneira que Deus quer, da maneira que Deus estabelece. De maneira que a gente... a questão não é alcançar o objetivo. A questão não é atingir a meta. A questão é fazer a vontade de Deus, cumprir a vontade de Deus da maneira como Deus estabelece. Então, o capítulo 13 de Crônicas mostra esse primeiro erro de Davi. O segundo erro você vai ver mais à frente no capítulo 21, que é o levantamento do censo. Então, Crônicas, seletivamente, só coloca 2 erros, 2 pecados de Davi, vamos chamar de erro ou pecado, 2 erros de Davi. No 13, o pecado de Davi aqui no capítulo 13 foi não se informar, não procurar saber,
não procurar aprofundar, né, descobrir a vontade de Deus a ponto de fazê-la da maneira como Deus quer realizar. E lá em Crônicas 21, 1 Crônicas 21, a gente vai estudar isso mais à frente, é o levantamento do censo, que leva ali a um juízo de Deus, e tudo por causa do orgulho, tudo por causa da iniciativa, né, carnal de Davi em mandar levantar o censo. Mas oportunamente a gente vai falar sobre o capítulo 21. Então, o cronista aponta somente 2 erros na história aqui, porque ele é seletivo, ele tem um objetivo na sua narrativa diferente do que foi a leitura que nós já fizemos, né, do historiador. A gente pode usar aqui a tese do historiador deuteronômico, né, que ele faz a narrativa que vem desde Deuteronômio até Reis, contando a história que vai da conquista da terra, né, até a queda, até o exílio. E agora a gente já está numa nova etapa, contando a mesma história, mas dentro de um viés, de um recorte pós-exílico, em que eu quero encorajar esse povo a reassumir uma identidade nacional espiritual, a entender essa linhagem real e também tendo como elemento central aqui de Crônicas o templo, o culto, a adoração. Então a gente vai perceber que Crônicas, o autor de Crônicas vai se importar muito com essa questão de falar dos levitas, de falar dos sacerdotes, de falar dos cantores, de toda a estrutura que vai ser construída, preparada por Davi, para que culmine em Salomão. Salomão vai ser o edificador do templo, mas é Davi quem prepara todo o caminho para que isso aconteça. Então, nós temos esses 2 elementos fundamentais. A questão da noção da realeza, que vai desaguar lá na frente no Cristo, no Senhor Jesus, que é descendente de Davi, e a questão central do templo, né, que lá no período de Moisés era um tabernáculo, uma tenda móvel. Esse período passa, não existe mais o tabernáculo de Moisés. Depois que o povo entra na terra, a arca, ela primeiro fica em Siló, depois a arca é capturada pelos filisteus e ela vai repousar em Quiriate Jearim. No tempo de Samuel, lá na narrativa de Samuel, a arca fica 20 anos fora, né, dos domínios ali, fora das mãos dos israelitas. Tá? É claro que a narrativa lá de Samuel, 20 anos, você tem que pensar o seguinte: olha, a gente tem o reinado de Saul, né, você tem o reinado de Saul, depois de Samuel, a arca vai ser perdida antes de Saul, no tempo de Samuel. E depois Saul vai reinar 40 anos. Até que Davi, depois de ter reinado 7 anos em Hebrom, ele vai trazer, depois desse episódio, ele vai trazer a arca para Jerusalém. Então, é mais do que 20 anos. Por que eu estou falando de 20 anos? Porque o texto vai fazer referência a 20 anos lá em Samuel. Vamos comigo fazer uma recordação rápida aqui? Abra aí a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 4. Vamos voltar um pouquinho no tempo aí, para a gente entender como é que essa arca foi parar em Quiriate Jearim. 1 Samuel, capítulo 4, começa aqui com a derrota dos israelitas para os filisteus. Veio a palavra de Samuel a todo Israel. 1 Samuel capítulo 4. Israel saiu à peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeca. E aí você tem aqui uma batalha, tá? A batalha entre Israel e os filisteus. E aqui você tem a arca sendo tomada pelos filisteus. A partir do versículo 5, sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é essa no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Então, só fazendo essa lembrança, 1 Samuel capítulo 4 mostra a tragédia. Primeiro porque Israel é derrotado de uma forma vergonhosa para os filisteus. Os filhos de Eli morrem em batalha, Hofni e Finéias, que eram maus.
eles morrem. Eli, ao ouvir a notícia da morte de seus filhos, ele cai da cadeira para trás e morre, quebra o pescoço e morre, tudo acontecendo no capítulo 4 de 1 Samuel. A nora de Eli, ela tem um filho, e o filho recebe o nome de Icabô. Icabô significa foi-se a glória de Israel, porque a notícia que chega é que a arca foi levada. Então, aquela nora de Eli, mulher de Finéias, estava grávida, próximo do parto, ela se encurva e tem ali o seu bebê e morre durante o parto, e o nome da criança é Foi-se a glória de Israel. Meus irmãos, resumindo a história, a arca passa então pela terra dos filisteus, ela é colocada no templo de Dagon, e aí você lembra da história, eu vou deixar isso para o seu dever de casa, para você recordar essa história, a estátua de Dagon cai com as mãos cortadas, depois com o pescoço, a cabeça cortada, e aí os filisteus, eles se assustam com isso. Então, o que é importante a gente fazer referência aqui? Existe uma certa superstição. Então, a primeira superstição parte do próprio Israel. Por que superstição? Porque eles achavam que simplesmente carregar aquela arca na batalha já seria suficiente para lhes dar a vitória. Então, isso vira uma superstição no meio de Israel. Eles acreditam, eles passam a acreditar que, isso você viu no capítulo 4 aí de 1 Samuel, que simplesmente por carregar essa arca na batalha, como se fosse ali um símbolo da presença de Deus, eles teriam vitória na certa. Mas isso não acontece, isso não se confirma, porque isso não é fé, isso é superstição. A arca virou um amuleto, a arca virou algum tipo de representação de sorte. Só que Deus não divide a sua glória, Deus não se rebaixa a esse ponto de se deixar identificar com uma mera superstição, como eram os povos ao redor. Então, a arca é levada, Israel é derrotado, mas quando a arca circula na terra dos filisteus, esses filisteus são acometidos de enfermidades, de pragas, então eles temem a arca. Eles temem a arca, até que eles têm uma ideia brilhante. Alguém tem uma ideia brilhante. Eles olham para a arca, então eles são feridos, então eles passam por diversos flagelos por causa da arca e da forma como ela estava sendo tratada, com superstição, de forma a desrespeitar o Deus Santíssimo. Então veja lá no capítulo 6 de 1 Samuel, o que vai acontecer. Feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor. Sim, feriu deles 70 homens. Então o povo chorou, porquanto o Senhor fizera tão grande morticínio entre eles. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia estar perante o Senhor, esse Deus santo? Veja só, a pergunta dos homens de Bet-Semes: quem poderia estar diante de Yahvé, esse Deus santo? E para quem subirá desde nós? Então a preocupação desses homens que olharam para dentro da arca e foram feridos e foram ali castigados por violarem essa santidade de Deus, por não tratarem as coisas santas de maneira correta, mas tratando levianamente, eles disseram, versículo 21, enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Quiriate-Jearim. Quiriate-Jearim é uma cidade, uma área que na região montanhosa de Judá, ali nos termos da divisão entre Judá e Benjamim, a cerca de 12 quilômetros, apenas 12 quilômetros de Jerusalém, pertinho, muito perto, 12 quilômetros. Então, mandaram mensageiros a Quiriate-Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor. Descei, pois, e fazei-a subir para vós outros. Ou seja, todo mundo queria se livrar da arca. Os filisteus estavam ali apavorados, Eles colocaram a arca num carro novo, isso no capítulo 6, depois de terem sido ali atingidos com tumores, com pragas, eles têm essa ideia: vamos colocar ali num carro novo e vamos
colocar um carro de boi carregando essa arca e vamos mandar para onde esses bois levarem a arca, é o destino delas, pura superstição. Então, os filisteus colocaram a arca no carro de boi, ela chega a Bet-Semes. Os homens de Bet-Semes olham para dentro da arca e também são feridos, 70 homens. E eles mandam uma mensagem, vão mandar essa arca para Kiriat Jearim. Então vieram os homens, versículo 1 do capítulo 7 de 1 Samuel. Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardassem a arca do Senhor. Então, a arca repousa em Kiriat Jearim. Os 20 anos que eu falei para vocês vão aparecer aqui no versículo 2. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos anos se passaram que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Então, esses 20 anos, nós estamos aqui nos referindo ao período, narrado por Samuel. A gente tem que entender que vem Saul, que reina 40 anos, e depois de Saul nós temos Davi. Davi reina 7 anos em Hebrom, depois ele vai para Jerusalém, e é depois da saída para Jerusalém que ele vai tentar trazer a arca para a cidade, para Jerusalém. Então veja só, eu voltei um pouco em Samuel para a gente entender como é que a arca chegou a Kiriat Jearim. E você vai perceber que a arca ela vai ser negligenciada. Eu acho que eles ficaram tão apavorados com os efeitos, com esses castigos que vieram pelo tratamento inadequado da arca, que a arca foi esquecida, foi negligenciada. No tempo de Samuel, a partir aqui do capítulo 7, o texto diz que ficou 20 anos, e no tempo de Saul, porque durante o reinado de Saul não se fala da arca. A arca fica literalmente guardada, esquecida, negligenciada em Kiriat Jearim, que é uma cidade, como eu falei, a 12 quilômetros a oeste. Então você vê aí no mapa Jerusalém, a oeste de Jerusalém, 12 quilômetros, quase que uma linha reta, 12 quilômetros, numa região montanhosa, você vai encontrar essa cidade de Kiriat Jearim. Recentemente foram feitas escavações, em 2017 foram feitas escavações arqueológicas, um sítio arqueológico ali foi escavado e tem sido feito novos estudos ali nessa região, então muito interessante, até quem tiver interesse na pesquisa, na arqueologia, joga aí no Google, na internet, você vai encontrar algumas referências às novas pesquisas dentro dessa região de Kiriat Jearim. A palavra Kiriat Jearim, essa cidade é conhecida como cidade dos bosques ou cidade das florestas. E é interessante que, voltando para a questão da arca, a narrativa de 1 Crônicas, capítulo 13, tem como ponto central a arca. Não há dúvida, Você olha para o capítulo 13, qual é a ênfase aqui? A ênfase está na arca, A ênfase está na arca para que essa geração pós-exílica compreenda e dê prioridade a esses símbolos próprios da aliança. Veja só, vamos voltar aqui para o tempo de Crônicas, tá? Vamos voltar para o tempo de Crônicas. O cronista está escrevendo no período pós-exílico. Lembra que Nabucodonosor, no ano 586, invade Jerusalém, destrói a cidade, queima o templo. Os utensílios do templo são furtados, roubados, são levados. O templo é saqueado. Então, todos esses elementos do culto de Israel, do culto em Judá, eles são perdidos. Todos os elementos que você vai ver aqui em Crônicas, na preparação do templo, todas essas instituições, estruturas e elementos que Davi vai trabalhar preparando para Salomão mais tarde construir o templo, tudo isso é perdido com a invasão da Babilônia. Então, o objetivo do cronista, trazendo essa ênfase na história da arca, lembrando da história da arca, é trazer para essa nova geração,
pós-exílica, essa compreensão, né, da prioridade, da urgência, dos símbolos próprios da aliança. E é interessante, só para você ter uma visão panorâmica, que do capítulo, você tem uma seção, uma unidade do capítulo 13 até o 16. Dá para você perceber que a narrativa ela faz uma unidade até o capítulo 16. E o capítulo 17 é a aliança davídica, a aliança do Senhor com Davi, após essa subida da Arca a Jerusalém, depois de todos esses percalços que nós vamos ver aqui no capítulo 13. Então, a narrativa do cronista é voltada, é centralizada na questão da realeza e na questão do templo, do culto, dessas estruturas que Davi procura restaurar para o culto em Israel, no seu tempo, e que vai repercutir aqui também para o tempo desses contemporâneos do cronista após a volta do exílio. Então, mas o que nós podemos aplicar quanto ao Novo Testamento? Marcelo, então, quer dizer o seguinte, que a gente vai trazer a arca também para a igreja, vamos colocar a arca ali na frente, no púlpito, vamos entrar com os levitas vestidos, vamos tocar o shofar, vamos trazer a arca. Não, a gente não vai fazer nada disso na igreja. Isso aqui é narrativa histórica. Mas qual a importância da arca para a gente? Quais são as lições que a arca traz para a gente? Eu queria que você lesse comigo Hebreus capítulo 9, versículos 1 a 12. Vai lá para o Novo Testamento, abre a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 9, versículos 1 a 12. Leia aí comigo para a gente poder fazer o paralelo com o Novo Testamento. Olha só. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Hebreus 9. Versículo 2. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o lugar santo. Esse é o tabernáculo de Moisés, que é estruturalmente repetido no templo de Salomão. Então, a parte interna do templo de Salomão repete essa estrutura do tabernáculo de Moisés. Então, versículo 3. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso. Marca aí na sua Bíblia. Segunda parte do versículo 4. E a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu, e as tábuas da aliança. E sobre ela os querubins de glória que com a sua sombra cobriam o propiciatório. A tampa da arca é o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Aí o autor da carta aos Hebreus, ele vai dizer o seguinte: meus irmãos, olhando para esses símbolos do Antigo Testamento, Jesus inaugurou uma nova aliança que é superior. É isso que ele vai dizer aqui no capítulo 12. O autor de Hebreus, ele quer mostrar para a gente que existe uma superior aliança. Então, a arca da aliança, ela é mencionada no Novo Testamento. Ela não foi esquecida, ela foi mencionada no Novo Testamento. Mas o intuito do escritor da carta aos Hebreus é mostrar que para nós existem coisas que são superiores. Ele quer dizer que essa estrutura antiga foi superada. Marcelo, então, qual a importância da arca? Vamos para o livro de Apocalipse. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 11, versículo 19. Apocalipse, capítulo 11, versículo 19. Vem comigo aí, lá no finalzinho, 11, 19. Achou aí? Apocalipse 11, 19. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Então veja só, João está tendo uma visão, aqui na revelação, no Apocalipse, ele está vendo aqui uma visão do céu.
E ele está vendo nesse capítulo 11, aqui no versículo 19, que fecha o capítulo 11, ele tem a visão do santuário de Deus. Então, resumidamente, que, né, para a gente não viajar muito aqui no Apocalipse, nessas outras questões, resumidamente eu quero dizer o seguinte, primeiro, a Arca da Aliança, no Novo Testamento, ela é retratada em Jesus. Quando a gente fala, né, da arca, a gente não está mais atrelado a nossa forma de culto, a nossa forma de adoração ao uso da arca. Qualquer uso da arca hoje, meus irmãos, volta a ser pura superstição. Qualquer uso, vou repetir, vou falar bem claro, diante de Deus e aqui diante da palavra de Deus. Qualquer uso hoje da arca em atividades de culto, trazer a arca, carregar a arca, colocar a arca ali diante do povo, qualquer uso dessa natureza é mera superstição, não tem amparo bíblico. Por quê? Porque no Novo Testamento a importância da arca continua em Jesus. Então, quando o autor de Hebreus menciona a arca, ele está abrindo o caminho para falar do novo e vivo caminho da superior aliança trazida através de Jesus. Então, a importância da arca agora continua em Jesus, numa aliança superior. Então, nós não estamos presos a esse símbolo, tá bom? E segundo, quando nós vemos no livro de Apocalipse, essa referência da arca da aliança no santuário, no céu, a gente entende que esta ideia, né, da superior aliança em Cristo Jesus, na sua própria pessoa, é que nos dá acesso a Deus. E de outro lado, a gente pode afirmar também que aquele tabernáculo terreno de Moisés e o templo também que seguiu ali as mesmas, né, disposições dos objetos do tabernáculo, tem por objetivo apontar para Cristo. Tem por objetivo apontar para essa superior aliança, tem por objetivo apontar para a presença e para o acesso à presença de Deus que nós temos através do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse é o objetivo. De maneira que a gente não pode, hoje, nos dias atuais, cair nesse uso supersticioso da arca, como os israelitas fizeram e como os filisteus também fizeram. Lembra que os filisteus, eles acharam que, ao capturarem a arca, eles teriam a vitória. Aquele amuleto funcionaria, porque eles tinham visto, né, como foi aquele relato lá em Samuel, que eles imaginaram que por aquele brado, por aquela alegria no arraial dos israelitas, né, Deus tinha descido até eles. Então, havia esse tipo de superstição, que muitas vezes, né, hoje, se vê também por aí em determinadas abordagens que nós vemos, né? Então, veja só, avançando aqui no texto, o capítulo 13 de 1 Crônicas passa agora a falar, né, do trabalho de Davi, da empreitada de Davi para trazer a arca. Então veja só, a partir do versículo 5, você tem a narrativa de que todo Israel se reúne, desde Sior do Egito até Amate, a entrada de Amate, todo Israel se reúne para trazer a arca de Deus de Kiriat Jearim, de Kiriat Jearim para Jerusalém. O que Davi fez? Leia comigo o versículo 7. Leia comigo o versículo 7. Puseram a arca de Deus num carro novo. Puseram a arca de Deus num carro novo. E a levaram da casa de Abinadab. E Uzá e Aiô guiavam o carro. Dois jovens, Uzá e Aiô, guiavam o carro novo, um carro de boi. Peraí, gente, para tudo, tempo. Veja, Davi teve uma boa intenção, Davi começou a história aqui muito bem, lá no versículo 2, mas Davi não buscou a Deus acerca do modo de transportar a arca. Davi repete o erro dos filisteus. Veja, de onde que saiu essa história de carro novo? Puseram a arca de Deus num carro novo.
Vamos lá em 1 Samuel, volta para 1 Samuel, capítulo 6, versículo 7. Leia comigo aí, 1 Samuel, capítulo 6, versículo 7. Diz assim: Agora, pois, fazei um carro novo, tomai 2 vacas com crias, e sobre as quais ainda não se pôs jugo, atai-as ao carro, e seus bezerros levá-los-ei para casa. Então tomaram a arca do Senhor, né, tomai a arca, ponde-a no carro e meter um cofre e mandou embora aquela arca ali que o boi ia carregar para onde fosse o destino dela. Veja, qual é o erro de Davi? Davi não buscou a Deus acerca do modo de trazer a arca, de transportar a arca. Marcelo, isso é importante? Isso é muito importante. Israel entrou em dificuldades. A gente vai ver aqui a tragédia que vai acontecer daqui a pouquinho, porque deixou de reconhecer que o culto do verdadeiro Deus significava que eles não poderiam simplesmente seguir aquelas práticas pagãs. Meus irmãos, isso é uma lição importantíssima para a gente. Essa é uma lição fundamental que nós tiramos do texto para os dias de hoje. Então, qual foi o problema de Davi? Primeiro, Davi não buscou a vontade de Deus acerca do modo correto de transportar a arca. Segundo, a dificuldade de Israel nesse momento, a tristeza, a tragédia acontece porque o Israel, juntamente com Davi, deixou de reconhecer que o culto do verdadeiro Deus significava que eles não poderiam mais simplesmente copiar, seguir as práticas pagãs do seu tempo. E o que isso ensina para a gente hoje? Vamos fazer uma aplicação para o nosso dia de hoje. Nós, como igreja, no nosso culto, na nossa adoração a Deus, nós precisamos nos ater à sua palavra, a palavra de Deus, para que nós possamos prestar um culto segundo a vontade de Deus, sem copiar. O erro de Davi foi repetir o que os filisteus fizeram. Os filisteus colocaram a arca no carro novo. Davi colocou a arca no carro novo. E os meninos ali tocando, né? Tocando ali o carro, olhando ali o caminho que os bois iam seguir carregando aquele carro de boi. A arca do Senhor não se carrega em carro de boi. Isso é invenção dos filisteus. Davi copia o modelo pagão. O erro de Davi foi esse. O texto mostra isso. Davi copia o modelo pagão. Veja, a igreja hoje, trazendo para a gente hoje, aplicação. A igreja hoje não pode se deixar seduzir pelos modelos pagãos, pelos modelos anticristãos, pelos modelos que não são bíblicos, por aquilo que não está segundo a vontade de Deus, a palavra do Senhor. Devemos, irmãos e irmãs, como igreja, buscar o nosso Deus, a sua palavra, para uma verdadeira vida de adoração, para uma vida de adoração segundo a vontade de Deus, né? E deixar de seguir os modelos, e deixar de seguir os padrões pagãos desse tempo. O paganismo que muitas vezes entra na igreja, os modelos que vão ser copiados. Por quê, Marcela? Porque dá certo, porque funciona, porque é popular. Vamos fazer dessa forma, vamos fazer daquela forma. Então, esse é o cuidado que nós devemos ter. Não estou falando necessariamente de questões materiais. Estou falando da forma, né, da maneira como se hoje, como se copia hoje para o meio dito evangélico, para o meio dito cristão, as maneiras, as formas, os modelos tirados do mundo, tirados do paganismo, tirados de outras fontes que não a palavra de Deus. Isso é uma lição importante para a gente. Dos versículos 9 a 12, nós vamos nos deparar com a santidade mortal de Deus. Versículos 9 a 12 é a santidade mortal de Deus. Veja só, quando chegaram à eira de Quidom, versículo 9, estendeu Uzá a mão à arca para segurar, porque os bois tropeçaram. Veja só, a arca estava sendo carregada do carro de bois, chegando à eira de Quidom, os bois tropeçaram e a arca ia cair do carro. Uzá, bem intencionado,
estendeu a mão para segurar a arca? Meus irmãos, o texto diz, no versículo 10 do capítulo 13, então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Então é a tragédia anunciada, a tragédia esperada e anunciada, por não terem seguido, não terem buscado a direção de Deus quanto à maneira de trazer a arca. E por mais que as pessoas sejam bem intencionadas, a boa intenção não substitui a vontade de Deus. Isso é um ponto importante. Então, Uzá foi ali partido na presença de Deus. A expressão usada aqui pelo cronista é irrompeu. E aí, olha o versículo 11. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá. Pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá. Partiu, o Senhor irrompeu Uzá. Então, chamou-se aquele lugar Pérez Uzá até ao dia de hoje. Versículo 12. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse, como trarei a mim a arca de Deus? Meus irmãos, que texto assustador. Aí você pensa assim, mas Marcelo, isso aí ficou lá no Antigo Testamento. Isso é coisa do Antigo Testamento, esse Deus sanguinário aí do Antigo Testamento. Não, meus irmãos. Quem pensa assim está redondamente enganado. Você lembra da narrativa lá do livro de Atos, da história de um casal, Ananias e Safira? Lembra disso? Em Atos, nós temos a igreja crescendo, a igreja sendo abençoada, cada pregação, 3.000 convertidos, né? O capítulo 2 de Atos termina com aquela narrativa maravilhosa de que eles estavam unânimes, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Lá no capítulo 5, diz assim, olha, entretanto, certo homem, chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. E eles entraram em acordo para dizer o seguinte, olha, vamos dizer que a gente vendeu por tanto, e a gente coloca essa oferta aqui no altar, e foi tanto, mas vamos guardar uma parte. Ora, qual é a necessidade de fazer isso? Qual é a necessidade de fazer isso? E aí, encurtando a história, vocês vão ver que Ananias e Safira são mortos na presença de Deus, na igreja primitiva. Isso foi um marketing muito negativo para a igreja, não foi? Um marketing muito negativo. O versículo 11 do capítulo 5 diz assim, olha, e sobreveio grande temor a toda igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Mas a sequência do texto diz que muitos prodígios e sinais eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Então, irmãos e irmãs, o que a gente tem que lembrar, perceber é o seguinte, o Deus do Antigo Testamento é fogo consumidor. O Deus do Novo Testamento também. Eu já citei a carta aos Hebreus e eu cito novamente, o autor aos Hebreus vai dizer, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então, pensar que essas questões ficaram restritas ao Antigo Testamento é ignorar o relato do livro de Atos, é ignorar o relato que você vai ver aqui durante a igreja nascente, a igreja do primeiro século. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a tragédia aconteceu por quê? Porque eles fizeram a coisa da maneira errada. Eles não temeram a Deus, eles não buscaram saber a vontade de Deus acerca desse transporte da arca. E aí, existem duas reações aqui de Davi, né? Você talvez esteja se perguntando por que, coitadinho do Uzá, por que ele morreu, por que Uzá morreu, por que Deus fez isso, Deus é mau, Deus castiga. Meus irmãos, isso aconteceu, essa tragédia aconteceu porque os responsáveis pelos arranjos desse transporte, incluindo Davi, o rei, não reconheceram a natureza da relação entre a arca e o seu Deus, o Santo de Israel. A questão aqui a questão de fundo aqui é a santidade dinâmica de Deus. A questão aqui não é a arca, a questão é o Deus de Israel que é santo.
a questão fundamental, a base aqui do texto é a santidade de Deus. Então, eles não tiveram o cuidado, eles não reconheceram que a real natureza da relação entre a arca e Deus, o Deus de Israel, o Santo de Israel, era essa santidade, a santidade dinâmica. Veja, quando se fala em santidade dinâmica de Deus, a gente está falando de algo que é pessoal, algo que é pessoal. Veja, Deus é um Deus pessoal. Deus não é uma força, Deus não é uma imagem, uma estátua, mas Ele é o Deus que é pessoal. Deus que, Ele não se deixa, né? Ele não se deixa, já falei isso, rebaixar por superstições. O que aconteceu aqui, né, quando Uzá foi, né, irrompido, foi morto diante de Deus, foi fruto da falta de um cuidado, foi fruto da observância da vontade de Deus. Fazer a coisa certa da maneira certa. Veja, Davi ficou desgostoso. É interessante que a primeira reação de Davi, quando ele coloca aqui no texto, no versículo 11, desgostou-se Davi, você poderia traduzir também por Davi ficou contrariado. Davi ficou chateado. Sabe? Ele ficou chateado com Deus. Ele não gostou, não. Desgostou-se Davi. Davi, ele ficou chateado com Deus, porque Deus irrompera contra Uzá. E Davi deu nome àquele lugar, esse nome agora vai ser chamado Pérez Uzá, porque Deus rompeu Uzá aqui, Deus irrompeu contra ele. E é interessante que essa palavra irromper, ela vai aparecer 3 vezes dentro dessa sessão. Dá uma olhadinha aqui no versículo 11 do capítulo 13, no capítulo 14, versículo 11, veja só, subindo Davi a Baal-Perazim, ali os derrotou. Baal-Perazim, Perazim, né, é a mesma ideia de irromper. E diz assim, olha, Deus por meu intermédio rompeu as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Por isso esse lugar chamou-se Baal-Perazim, Deus rompeu. Essa ideia. Lá no capítulo 15, versículo 13, leia comigo, 15, 13. Pois, visto que não a levastes na primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque não o buscamos, segundo nos fora ordenado. Eu já estou dando um spoiler do capítulo 15, mas veja, aqui está a lição preciosa. Deus, veja, visto que não a levaste da primeira vez, ele está falando dos levitas. Davi depois entende o caminho, corrige o rumo, e aqui no versículo 13 ele vai dizer, né, porque, visto que não a levastes, capítulo 15, versículo 13, visto que não a levaste da primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque não o buscamos segundo nos fora ordenado. Então, Davi, que num primeiro momento ficou desgostoso, contrariado, chateado com Deus, e nós ficamos também, né, irmãos? Vai dizer que isso acontece com Davi, vai dizer que não acontece comigo, não acontece com você. Nós ficamos chateados com Deus, sabe por quê? Porque nós queremos fazer as coisas do nosso jeito e a coisa não dá certo. Às vezes nós queremos resolver as coisas, fazer planos, projetos, empreendimentos. Nós queremos fazer aquilo que nós queremos, da maneira que nós queremos, ainda queremos a bênção de Deus. E aí, às vezes acontece o revés, às vezes acontece a situação desagradável que nos deixa contrariados, desgostosos, como Davi ficou desgostoso. O texto mostra a reação de Davi. Ele ficou desgostoso, porque Deus rompeu Uzá naquele momento. Segunda reação de Davi está no versículo 12. Temeu Davi a Deus naquele dia. Essa é uma boa reação. Lembra quando eu fiz o paralelo com Atos capítulo 5? Ananias e Safira? Houve grande temor na igreja e a todos que ouviram aquela narrativa. Foi um marketing negativo para a igreja. Não foi não, irmãos. Se fosse hoje, a gente ficaria desesperado para ocultar a ocorrência, né? Não divulga isso não, porque isso aí vai queimar o filme da igreja. Mas no tempo da igreja primitiva, aquele fato
trouxe temor de Deus às pessoas, para elas entenderem que não há brincadeira com Deus. Pedro disse assim para Ananias e para Safira: vocês mentiram contra o Espírito Santo. Cada um a seu tempo, né? Claro, né? Falou para Ananias, falou para Safira: vocês não mentiram para os homens, vocês mentiram para Deus, vocês mentiram para o Espírito Santo. Se vocês tivessem vendido e ficado com o valor, não era de vocês? Qual é a necessidade de aparentar uma coisa que vocês não são? Essa, traduzindo aqui, foi a palavra de Pedro para eles. Mas veja, Davi temeu a Deus naquele dia. Versículo 12. A segunda reação de Davi foi temer a Deus. Davi temeu a Deus. Mas quando o texto fala de temer a Deus, não é ficar com medo, apavorado. Talvez ele tenha ficado com medo, né? É o momento em que Davi pensa assim: olha, eu tô muito empolgado com essas coisas, eu estou muito animado, né? Porque lá no início do capítulo ele diz assim: olha, né, vamos trazer a arca. Ele diz assim no início, né, ele vai colocar assim: olha, vamos trazer a arca. Mas agora ele percebe a sua incapacidade de manter aquelas expectativas. Sabe, Davi está no início de um reinado. Davi tem o apoio do povo, dos seus líderes. E ele está empolgado, ele está animado. Davi está numa euforia. E ele na euforia diz: vamos trazer a arca, vamos! Vamos trazer a arca, vamos! Vamos fazer isso, tudo que o seu mestre mandar, faremos todos. Vamos fazer, vamos, Davi, Deus está contigo. Vamos fazer. E aí, mas como é que faz? Não, faz assim, vamos lá, vamos assim, tá bom desse jeito aí. Davi temeu a Deus, porque ele percebeu a sua incapacidade de manter aquelas elevadas expectativas que ele mesmo tinha nutrido e que as pessoas tinham nutrido a seu respeito. Meus irmãos, quando nós nos vemos incapazes, né, quando nós nos vemos, muitas vezes, modernamente se fala da chamada síndrome do impostor. Existe um estudo, existe uma narrativa sobre isso, a chamada síndrome do impostor. Depois você pode procurar saber o que é, pesquisa aí depois. A síndrome do impostor é quando a pessoa conquista, vence, mas ela nunca se acha capaz. Ela sempre tem uma sensação de que ela é incapaz, né? Passou num concurso público dificílimo, mas ela se sente uma fraude, né? Conseguiu ali um excelente profissional, mas se sente, né, um mentiroso, um impostor. É a chamada síndrome do impostor. Sabe por que isso acontece? Porque as pessoas criam altas expectativas. Elas nutrem grandes expectativas e essas expectativas trazem um grande peso. Você não pode errar, você não pode vacilar. E Davi, diante do seu erro, ele se frustra com Deus, fica desgostoso com Deus, mas depois ele teme. Esse temor pode ser um temor de medo mesmo, mas pode ser um temor de respeito quanto à santidade de Deus. Tá? Eu vou mostrar aqui a sequência do texto e eu vou mostrar que tem um pouco das duas coisas. Tem um pouco dos dois elementos aí. Um medo e, ao mesmo tempo, também essa reverência, esse respeito pela santidade de Deus. Então, veja, o que Davi aprendeu aqui, nessa lição, é que o Deus da arca é o Senhor soberano. E esse Deus soberano, ele não pode ficar confinado, seja pela falibilidade humana, a nossa falibilidade, seja pelas nossas boas intenções. Davi aprendeu, e nós aprendemos com Davi, que o Deus da arca, o Senhor da arca, é um Deus soberano. Deus não fica confinado aos nossos modelos. Deus não fica confinado às nossas falibilidades, irmãos. Deus não fica confinado às nossas boas intenções. Essa é a lição que a gente aprende com Davi aqui no capítulo 13. Para fechar, olha o que vai acontecer do versículo 13 ao 14, a última parte dos versículos 13 e 14. Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi. Davi temeu, Davi ficou desgostoso, Davi temeu, e ele não trouxe a arca para si. Olha a pergunta de Davi no 12. Como trarei a minha arca de Deus?
Está percebendo o ego? Como trarei a mim a arca de Deus? Davi temeu. Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi. Veja como é que, quando o homem coloca o seu nome, a cidade de Davi, Jerusalém, né? Em Jerusalém havia uma cidadela, uma fortaleza, que era chamada Cidade de Davi. Foi quando Davi conquistou a fortaleza de Jebus. Ele tomou dos jebuseus aquela fortaleza e ali ele passa a chamar aquela cidadela dentro de Jerusalém, ele chama de Cidade de Davi. E então ele não trouxe a arca para ele e nem para a cidade de Davi. Mas olha o que acontece, segunda parte do versículo 13. Mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. A Bíblia tem detalhes que a gente tem que ter uma atenção, uma leitura muito atenciosa para não passar despercebido. Veja só, Obed-edom, o geteu. O que é um geteu? O que é um geteu? Geteu é habitante de Gate. Gate fica na terra dos filisteus. Gate é uma cidade dos filisteus. Meus irmãos, pare e pensa aqui no que Davi fez. Olha só, eu imagino o pensamento de Davi, né? O pensamento de Davi é o seguinte, olha, se Deus está zangado com a gente, se Deus está zangado comigo, eu também estou zangado com ele, desgostou-se Davi, temeu a Deus naquele dia, teve medo. Será que ele teve medo ou reverência? Eu acho que é um pouco dos dois. Mas acho que Davi deve ter pensado assim, olha, se Deus está zangado com a gente, é melhor deixar a arca na casa desse filisteu aí, Obed-edom, o geteu. Veja, havia um filisteu que morava na terra ali, naquela região. E Davi, nessa sua decisão, em vez de levar a arca para Jerusalém, depois dessa tragédia, ele a fez levar à casa de Obed-edom, o filisteu, o geteu. Obed-edom, pelo nome e pela referência geteu, ele é um estrangeiro, ele é um filisteu. Então veja, se é para Deus castigar mais alguém, deixa castigar esse filisteu aí. Você imagina, né, o que está por trás desse pensamento. Então, só que Davi não tinha noção, meu irmão, minha irmã. Davi não tinha ideia. Assim como ele não tinha compreendido a santidade de Deus, assim como ele não tinha percebido a seriedade, a grandeza daquela santidade dinâmica de Deus, e fez a coisa da maneira errada, Davi também não tinha ideia do quanto Deus é misericordioso. Davi está aprendendo aqui o que é a misericórdia de Deus, o que é a graça de Deus. Então, quando ele quer se livrar do problema, quando ele quer ganhar tempo, porque ele está desgostoso com Deus, porque ele está temendo a Deus, ele não traz a arca para si, mas ele manda para a casa do filisteu. Ah, deixa para lá, de repente Deus, se tiver que punir mais alguém, castigar mais alguém, que castigue esse filisteu, porque Deus está zangado. Davi não tinha ideia do quanto Deus é misericordioso, quanto Deus é gracioso, quanto Deus é bom. Isso você vai ver no versículo 14. Assim, versículo 14, para fechar o capítulo. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom. 3 meses na sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que ele tinha. Meus irmãos, minhas irmãs, a graça de Deus, a misericórdia do Senhor, a bondade de Deus se manifesta na casa do filisteu. A arca tinha sido encaminhada pelos filisteus, devolvida para Israel, num carro novo, num carro de boi. Davi repete o modelo pagão para trazer a arca para Jerusalém e fica frustrado. Mas na casa do filisteu, Obed-edom, o geteu, há a bênção tríplice de Deus. Aqui em português não dá para perceber muito bem, mas o cronista usa uma expressão no hebraico que é de uma bênção tríplice. A bênção sobre a família,
sobre a casa e sobre os criados de Obed-edom. Então, quando ele fala assim, olha, a família, a arca ficou com a família, 3 meses em sua casa, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Deus abençoou a família, a casa e os servos, os criados de Obed-edom. Tudo quanto ele tinha. Por quê? Graça, misericórdia, bondade. Deus é um Deus misericordioso. Davi, você vai ver lá no capítulo 18, Davi vai conquistar Gate. Lá no capítulo 18 de 1 Crônicas, Davi conquista Gate. Mas Davi não sabe que é Deus quem traz a bênção para os seus habitantes de Gate e até os confins da terra. Aqui você vê uma manifestação da graça de Deus, porque é o estrangeiro, o geteu, que é abençoado. Veja, aquelas maldições e castigos que nós vimos até agora nessa narrativa toda, elas não se repetem na casa de Obed-edom. Obed-edom é triplamente abençoado. A sua casa, a sua família e seus criados são abençoados com a presença de Deus. Meus irmãos, sabe o que isso significa? Que esses 3 meses que a arca repousou na casa de Obed-edom, ela não foi tratada de forma supersticiosa. Ela não foi tratada de maneira como se fosse um amuleto, mas ela foi tratada com santa reverência, com respeito, com o temor que é devido ao nome do Deus que é santo, mas também do Deus que é santo e fogo consumidor, mas que é o Deus da graça, da bondade, da misericórdia e que manifesta essa graça. E talvez, né, o texto ele vai entrar no capítulo 14 com a referência a Irão, o rei de Tiro, e o cronista vai retomar essa narrativa só no capítulo 15. Tá? Só no capítulo 15 é que o capítulo 14 ele vai falar de conquistas de Davi, de vitórias de Davi, mas é no capítulo 15 que a história da arca vai ser retomada. Isso a gente vai estudar no próximo encontro, mas eu quero que você guarde o seguinte, lições da arca. Lições da arca. O que nós aprendemos com esse texto? O que nós aprendemos com Davi, com esses homens, com Obed-edom? Veja, esses 3 meses em que a arca ficou na casa de Obed-edom e a família e a casa e os seus servos foram abençoados, fizeram Davi pensar. Eu entendo, eu acredito que no meio, né, nesse intervalo aqui com esses eventos que o cronista insere aqui na narrativa, Davi para e pensa e reflete. E Davi foi buscar uma resposta. Por que, Senhor? Por que, Senhor? Como, Senhor? Como eu faço? Como eu corrijo? Como eu posso trazer a arca da maneira correta? Ele vai buscar essa resposta. Ele vai aprender essa lição. Ele vai entender a vontade de Deus. E ele vai aplicar a vontade de Deus. Isso vai ficar lá no capítulo 15, que a gente vai chegar no nosso próximo encontro. Mas eu quero que a gente extraia desse texto hoje lições preciosas. Primeiro que as boas intenções não são suficientes. Nós precisamos fazer a coisa certa, da maneira como Deus estabelece, como Ele quer. Para isso, nós precisamos buscar saber a vontade de Deus. Paulo fala isso aos Efésios, que nós devemos andar não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo porque os dias são maus e procurando saber qual é a vontade do nosso Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, ele fala para nós renovarmos a mente. Transformai-vos pela renovação da mente, Romanos 12, 2, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, esse texto traz para a gente lições preciosas para as nossas vidas, para a nossa prática, para a nossa experiência cristã, para o nosso culto, para a nossa vida devocional, para a nossa vida de relacionamentos. Quantas lições maravilhosas! Mas, acima de tudo, nós vamos ver que o texto aponta para a graça, para a misericórdia, para a bondade de Deus. Eu quero fechar lendo 1 Crônicas, capítulo 26, versículo 5. Vamos lá, rapidinho para a gente terminar, que já passou da hora. 1 Crônicas, capítulo 26, versículo 4 e 5. Veja só. O capítulo 26 fala dos porteiros.
do templo. E aí o versículo 4 diz: os filhos de Obed-edom. Os filhos de Obed-edom: Semaías, o primogênito, Jeozabade, o segundo, Joá, o terceiro, Sacar, o quarto, Natanael, o quinto, Amiel, o sexto, Issacar, o sétimo, Peuletai, o oitavo, porque Deus o tinha abençoado. Deus abençoou a família, a casa e os criados de Obed-edom. E aqui no capítulo 26, a descendência de Obed-edom entra na lista dos porteiros. Passa a fazer parte porque Deus o tinha abençoado. A referência, então, à bênção de Deus sobre Obed-edom. Então, termino aqui esse nosso encontro de hoje e já deixo o convite para o nosso próximo encontro. A gente vai seguir o estudo do livro de Crônicas, mas eu queria que você refletisse nas lições da Arca, nas lições de 1 Crônicas, capítulo 13. E que o Senhor nos abençoe, o Senhor abençoe a sua vida, o Senhor nos leve a aplicar essa palavra na nossa vida, na prática, na nossa realidade. Tá bom? Deus abençoe e até o nosso próximo encontro das Segundas da Palavra da Igreja Presbiteriana das Américas. Tchau, tchau!